Olá, meu nome é Gabriel Grimber, eu sou Moré, professor da Rosh, Centros de Estudos Judaicos da comunidade Arizal e também diretor religioso da comunidade. E a intenção é, na realidade, transmitir para vocês o conhecimento básico, digamos assim, a respeito do Rosh Hodesh, ou seja, da lua nova, segundo a sabedoria da Kabbalah. Porém, para que a gente possa aproveitar melhor, digamos assim, esse estudo, eu costumo fazer uma analogia com, por exemplo, alguém que vai viajar. Se essa pessoa ela vai visitar um outro país e ela desconhece a língua, ela desconhece a cultura, ela desconhece o povo, ela desconhece a gastronomia, provavelmente ela vai aproveitar muito menos dessa viagem. Então, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender melhor o assunto por trás da lua nova ou da conexão de Rosh Hodesh, eu quero compartilhar com vocês não somente conhecimentos básicos da Kabbalah, mas também conhecimentos até profundos, digamos assim, da astrologia. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas telas, espero que isso te ajude nesse estudo. E se você tem interesse em se inscrever para poder aprender mais sobre Kabbalah, para poder entender melhor sobre astrologia cabalística e judaísmo e etc., por favor, entre em contato com a comunidade Arizal, vai ser um prazer imenso poder auxiliar, ajudar vocês nesse processo. Bom, inicialmente, eu costumo dizer o seguinte: o que é Kabbalah? Qual o significado da palavra Kabbalah? Certo? Para que a gente possa entender o significado dessa palavra, eu acredito, eu acho importante que a gente entenda as origens inicialmente por trás desse termo. Kabbalah em hebraico significa receber, ou recebimento. Agora, as origens da Kabbalah é realmente algo muito, muito antigo. Então, segundo a tradição, a Kabbalah, na realidade, foi revelada ao mundo, antigamente, somente no mundo dos anjos, somente os Malachim Tovim, os bons anjos divinos, é que tinham acesso à sabedoria da Kabbalah. Porém, com a criação da humanidade, esse conhecimento foi disponibilizado através do anjo Raziel, Raziel Hamalar, o anjo da sabedoria da árvore da vida, para a humanidade, através de Adão, em português, e sua esposa, sua alma gêmea, Havá, a Eva. Adão e Eva tiveram filhos e filhas, isso foi sendo transmitido através, a gente até usa esse termo que se chama Torá Shebe'arpeh, ou seja, através da tradição oral. Porém, não existia ainda a Torá como nós a conhecemos, mas a gente pode sim utilizar esse termo para que a gente possa compreender a maneira na qual esse conhecimento foi transmitido. Então, era transmitido exclusivamente de forma oral. Existe até uma literatura que é conhecida como Sefer Raziel Hamalar, o livro do anjo Raziel, porque a gente sabe que todo o conhecimento da Kabbalah é transmitido 100% de boca a boca. E logo depois de Adão, a gente tem, obviamente, algumas outras gerações, tem personagens como Ranor, Enoque, pessoa que teve um destaque muito grande dentro desse conhecimento. A gente fala na Kabbalah que ele deu origem até a muitas escolas filosóficas de sabedoria mística que existem no mundo, através do conhecimento que ele compartilhou na sua geração. Porém, 10 gerações depois de Adão, veio Noé. Assim também Noé transmitiu o seu conhecimento para alguns dos filhos e assim sucessivamente, até que 10 gerações depois, reparem gente, o valor numérico 10, isso não por acaso, a gente aprende para quem já estuda um pouco o Kabbalah, para quem sabe melhor a respeito desse conhecimento, de que a gente na realidade possui 10 céus, 10 cortinas que separam a nossa dimensão da luz infinita. E o porquê que acontece isso? Qual o significado, o motivo disso? Imagina você pegar o teu aparelho telefônico e tentar carregar o teu aparelho telefônico diretamente na usina de Itaipu. Ou seja, vai ser impossível. Teu equipamento vai explodir. É muita força, muita luz sendo produzida. Então, há necessidade da criação de grandes transformadores para que aquilo possa ser processado e aquilo vai sendo, digamos assim, filtrado até que chega na corrente elétrica da nossa casa e a gente pode então ligar o nosso telefone ali através de um outro pequeno transformador também para que o equipamento possa ser recarregado. Bom, isso também acontece conosco. Essa é uma linguagem que afeta o nosso mundo físico, mas que já foi revelado para o mundo há milhares de anos antes. E, obviamente, que isso influenciou também
a nossa relação com o mundo físico e até as descobertas científicas e tecnológicas do mundo, como, por exemplo, Isaac Newton, que possuía sua própria versão de uma das principais, se não a maior literatura da Kabbalah, que é Sefer HaZohar, o livro do Zohar, que é o livro do esplendor, de autoria do Rabbi Shimon Bar Yochai, que é um dos mais importantes sábios da Kabbalah de todos os tempos, e etc. Então, a gente tem 10 gerações depois de Noah, Abrão. Abrão realmente trouxe uma revolução na sabedoria da Kabbalah. E junto com essa revolução, ele também trouxe uma visão completamente diferente da astrologia. Então o Talmud diz o seguinte, que vinham reis do Oriente e do Ocidente à porta de Abrão, porque havia muita astrologia em seu coração. Abrão conhecia muita astrologia. E o motivo do porquê Abrão conhecia muita astrologia, obviamente, porque ele descendia do povo babilônico. Nós vamos entender melhor as origens por trás da astrologia um pouco mais à frente, e assim a gente vai conseguir entender melhor a formação, digamos assim, acadêmica, entre aspas, que Abraão teve, e assim, depois, qual foi a mudança, qual foi a revolução que isso aconteceu, e a literatura que traz para a gente muito a respeito dessa mudança se chama Sefer Yetzirah, o livro pergaminho da formação, conhecido como pergaminho da criação, mas na verdade Yetzirah em hebraico significa formação. Formação é um dos mundos que existe dentro do estudo da sabedoria da Kabbalah. A gente tem o mundo da ação, o mundo da formação, o mundo da criação e o mundo da emanação e até outros também. Mas esse não é o tópico do estudo de hoje, mas só para que vocês possam entender o motivo e o porquê dessa linguagem, tá bom? A partir de Abraão, obviamente, vieram outras autoridades, outros sábios da Kabbalah, isso foi sendo transmitido de geração em geração, até que chegou a geração do rei Davi, o rei Salomão, até que depois deles vieram outras e outras gerações de grandes sábios, até chegar Rabbi Shimon Bar Yochai, que foi um dos principais alunos do grande mestre, que é chamado Rabbi Akiva, também um grande sábio da Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai, só há 2000 anos atrás, precisou se esconder do decreto romano, que queria, na verdade, matar todos os sábios da Kabbalah, que eram, na verdade, rabinos, sábios também do judaísmo. Apesar da Kabbalah não ser uma religião, quem ficou responsável por manter o conhecimento da Kabbalah, por guardar a sabedoria da Kabbalah, sem dúvida foi o povo de Israel. A sabedoria da Kabbalah foi revelada para toda a humanidade no Monte Sinai, no momento em que a Torá foi revelada no mundo. A gente chama isso em hebraico de Matan Torá, porém, somente o povo de Israel quis assumir a responsabilidade de preservar esse conhecimento de maneira intacta até os dias de hoje e de transmitir também de forma intacta, como estamos fazendo aqui. Depois de Rabbi Shimon Bar Yochai, que passou 13 anos escondido dos romanos, junto com o filho dele, num local em Israel, uma cidade muito sagrada para os cabalistas, até hoje se chama cidade de Tzfat. Na verdade, as margens da cidade de Tzfat, a região ali próxima da Galileia, Rabbi Shimon Bar Yochai se escondeu numa montanha, na região de Pequim, ali, que se chama Monte Meron. Har Meron, essa montanha que é muito sagrada, porque virou a casa eterna do Rabbi Shimon Bar Yochai, do seu filho também, e eles viveram ali, tanto o Rabbi Shimon quanto o seu filho, durante 13 anos. 13 anos eles moraram numa caverna, essa caverna em hebraico se chama Hidrazuta, a pequena assembleia, porque só era habitada por Rabbi Shimon Bar Yochai. Ali aconteceram vários milagres, como o crescimento de uma alfarrobeira, uma fonte de água e outras coisas. Também eles receberam visita de Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, do próprio profeta Moshe Rabbeinu, Moisés e outros mestres. E logo depois dos 13 anos, eles saíram e foram para uma cidade chamada... Eles formaram, um grupo de alunos, Rabbi Shimon e seu filho, e deram o nome daquela academia de Hidra Rabba, a grande assembleia. Um lugar próximo aonde foi feita a revelação do Zohar na Hidrazuta, naquele monte tão sagrado chamado Monte Meron. Bom, praticamente 1.500 anos depois, 1.600 anos depois, veio o Rabbi Itzhak Luria, depois do Rabbi Shimon Bar Yochai, como eu disse, quase 1.500, 1.600 anos depois, século XVI, na verdade, chegou ao mundo a alma de uma pessoa, de um mestre muito, muito iluminado, que se chama Rabbi Itzhak Luria, conhecido também como o Ari Ha'ari, significa o Santo Leão, Ha'ari HaKadosh, ou então carinhosamente como Arizal, o Ari, nosso mestre de memória iluminada, abençoada,
que é o nome, inclusive, da nossa comunidade. E o Rabino Isaac Luria, ele não somente trouxe, vamos dizer assim, uma reconexão com a sabedoria da Kabbalah na sua geração. Ele foi o maior sábio da Kabbalah daquela época, do século XVI. A gente está falando de uma época em que grandes mestres participaram do processo de ressurreição do judaísmo no mundo. O Rabino Yosef Karo, inclusive autor do Shulchan Aruch, que é o maior código de lei judaico até os dias de hoje. A gente está falando de vários e vários, Rabi Moshe Cordovero também, o Ramak, entre outros. Desculpa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Entre vários e vários outros sábios que surgiram naquela época, como, por exemplo, o autor de uma canção muito famosa, feita em toda a Shabbat, que é no momento em que a gente recebe o sétimo dia, sexta-feira à noite, que se chama Lehadodi. Essa canção, esse poema, foi composto por um grande sábio chamado Rabi Shalom Alkabetz, que foi aluno do Rabino Isaac Luria. Outro grande sábio também, que é uma música que ele compôs muito, muito conhecida, que é Yedid Nefesh, que é Rabi Eliezer ben Moshe Skri, também uma alma muito, muito iluminada que viveu naquele local. Então a gente está falando dos maiores eruditos do nosso povo naquela geração. E Rabino Isaac Luria mereceu de ser, vamos dizer assim, o principal sábio da Kabbalah entre os grandes nomes da cidade de Tzfat e até do mundo, dentro do povo de Israel. O Rabino Isaac Luria, depois do falecimento dele, vieram algumas outras personalidades muito importantes, por exemplo, o Baal Shem Tov, século XVIII, século XIX, depois, algumas outras gerações depois, a gente tem o nome como, por exemplo, do Rav Ashlag, nosso mestre, o Rav Bradway, o aluno principal do Rabino Ashlag, e vários outros sábios que se destacaram nesse estudo, e a gente está, até os dias de hoje, transmitindo, então, através dessa linhagem, digamos assim, de ouro dos sábios da Kabbalah. Bom, isso é uma sinopse, digamos assim, desde o anjo Raziel e de Adão até nós aqui que estamos dando continuidade a esse estudo, a esse conhecimento. Claro que tem muitos detalhes que não foram passados, porém, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora, o que é Kabbalah? Realmente, Kabbalah é religião? Kabbalah é judaísmo? A resposta não, é não. Sem dúvida nenhuma, é não. Kabbalah não é religião, Kabbalah não é bruxaria. Com todo respeito a quem manifesta ou segue determinadas correntes espirituais, espiritualistas e religiosas, mas a Kabbalah não é filosofia, a Kabbalah não é um monte de outras coisas que muita gente acha. A Kabbalah é misticismo, a gente até usa um pouco do termo misticismo, etc., porém, existe um outro conceito por trás da Kabbalah. A Kabbalah é uma sabedoria, a Kabbalah é uma ciência, assim como existe a matemática, assim como existe a medicina, assim como existem várias outras ciências, a Kabbalah também é entendido dentro dos sábios da Kabbalah como sendo uma ciência. E como para que aquilo seja considerado uma ciência, ela depende de um objeto de estudos. O objeto de estudos da Kabbalah é a forma como o ser humano ele concebe a luz do Criador. Então a Kabbalah não é uma religião, porém, segundo a tradição, ela é a semente que deu origem a todas as religiões. Tecnicamente, a que preservou o maior número de preceitos, o maior número de conceitos, digamos assim, por trás dessa sabedoria foi o judaísmo, mas isso também pode ser encontrado em praticamente todos os sistemas espirituais religiosos do mundo. Bom, como eu disse, a Kabbalah, o termo Kabbalah significa receber ou recebimento. Ou seja, é a maneira como o ser humano concebe a luz do Criador. Eu no começo da aula disse que o ser humano, ele para poder se conectar com o Criador completamente, ele depende de 10 dimensões. São 10 céus. Então a Kabbalah ela traz para a gente o conhecimento de como isso acontece dentro dessas 10 dimensões. Obviamente que isso também aparece posteriormente em estudos científicos, como, por exemplo, os mundos, segundo Albert Einstein, que ele fala sobre as 10 dimensões e outros estudos também científicos, porém esse conhecimento todo ele é algo muito, muito milenar, muito antigo dentro da tradição judaica ou da Kabbalah, e é isso exatamente que a gente tem como intenção de conhecer quando a gente estuda o sistema da árvore da vida. Hoje a intenção não é essa, né? Porém a gente está aqui, eu estou aqui com a missão, digamos, de compartilhar com vocês alguns dos primeiros conceitos por trás
desses valores que definem, então, o estudo da astrologia, de Rosh Hodesh, da Lua Nova e, consequentemente, da sabedoria da Kabbalah. Então, como eu disse, esse processo de conexão entre o ser humano e o Criador, que acontece dentro dessas 10 dimensões, passam entre esse processo todo por algo muito, muito interessante, que é a relação que a gente cria com Deus através do cumprimento dos preceitos da Torá. É conhecido que a Torá tem 613 mandamentos, 613 mitzvot, a gente fala assim em hebraico. Na verdade, não seriam mandamentos literalmente, mas mitzvot pode trazer um sentido melhor para essa expressão. É um processo de reconexão, ou de conexão com o Criador. E o conceito, o sistema de 613 preceitos, como, por exemplo, amar ao próximo como a si mesmo, sei lá, fazer uma certa caridade, ajudar um órfão, uma viúva, ou não fazer alguma coisa, por exemplo, não assassinarás, não darás falso testemunho, sei lá, vários outros preceitos. Então existem, dentro desses 613, 248 preceitos positivos, são conhecidos como preceito AC, que a gente faz eles, são mandamentos que a gente deve cumprir, que são obrigações, e 365 preceitos negativos, lo AC. A gente não deve cumprir. Então, não mata, não rouba, não faz isso, não faz aquilo, ou então faça isso, isso e aquilo, etc. Então, a Torá é dividida basicamente dessa maneira. Existem mandamentos que são entre Deus e o ser humano, ou melhor, entre o ser humano e Deus, onde a gente cumpre, por exemplo, com leis que eram relacionadas ao templo sagrado, de korban, de sacrifícios, ou então de doações ao templo, alguma coisa do tipo. E existem outros tipos de leis que são entre um ser humano e seu amigo, e aí, ou seja, no caso um ser humano e outro ser humano, não necessariamente um amigo próximo, mas entre um ser humano e outro. E aí são leis que envolvem desde conceitos, por exemplo, como ajudar um órfão, uma viúva, ou então leis de indenização ou algo assim, e etc. Então, isso tudo, na verdade, faz parte desse pacote, digamos assim, de preceitos. E o interessante é que de todos os 613 preceitos da Torá, o primeiro preceito que Deus deu a Moisés, tá? O primeiro mandamento, na verdade, é que o ser humano multiplique, né, e frutifique. Mas depois dos outros livros da Torá, a gente lê no livro de Shemot, na verdade, que Moisés ele recebe um preceito, um mandamento divino, que é justamente o primeiro mandamento que o povo de Israel recebe como nação. Então, no dia 29 de Adar, que é justamente o período do ano em que a gente está se aproximando, a gente está no finalzinho do mês de Shvat, ou seja, do signo de Aquário, a gente está entrando no mês de Peixes. Esse é o tema da aula de hoje, é o signo de Peixes, ou seja, preparar o nosso recipiente para o Rosh Hodesh de Peixes, de Adar. Porém, no dia 29 de Adar, Deus deu um comando a Moisés, uma mitzvah, de santificar a lua nova, o Rosh Hodesh, e do povo de Israel estabelecer um calendário lunar. Então é assim que, na realidade, a gente mantém, digamos assim, a nossa relação com a agenda cósmica, através do calendário lunar. Hoje em dia, obviamente, a gente tem um calendário lunisolar, ou seja, um calendário lunar que se combina também com o calendário solar, com o calendário gregoriano, por questões técnicas, mas isso não deixa da gente cumprir com todos os preceitos, com todas as datas que foram fixadas e estabelecidas segundo Moshe Rabbeinu, segundo o profeta Moisés. Bom, é interessante porque o processo de santificação da lua nova se transformou no primeiro preceito entre Deus e o povo de Israel. Então, conhecer o que significa astrologia, o que significa o que a gente chama de Rosh Hodesh, é algo que nos coloca em contato com o cumprimento de um preceito que foi dado inicialmente por Deus a Moisés, no terceiro mês em que Moisés saiu do Egito com toda a Israel, com todo o povo de Israel. Bom, antes de existir a... Deixa eu só compartilhar uma fonte aqui. Só para eu saber, perfeito? Estamos no slide 6 de 15, tá? Então, antes da gente estudar melhor a astrologia cabalística, a astrologia judaica, digamos assim,
né, que também influenciou para que a gente possa ter astrologia judaica. Desculpa. Eu gostaria de compartilhar com vocês o conhecimento que na realidade era anterior à forma como Abraão estabeleceu a astrologia, na qual a gente pratica até hoje no judaísmo. Então existia o que a gente chama, na verdade, de astrologia convencional. É a astrologia que geralmente vamos dizer assim, é realizada pela maioria dos astrólogos. A astrologia convencional, ela trabalha com aquele mapa circular, né, com o zodíaco posicionado de forma circular. A astrologia cabalística, isso na realidade é feito de forma diferente. A gente posiciona os planetas, etc., dentro das dimensões da árvore da vida. Agora, antes de existir o povo de Israel, antes de Abraão, na verdade, vamos dizer assim, fazer toda essa revolução e injetar uma nova visão que era de politeísmo, então aí vira um monoteísmo, né, a partir de Abraão, existia na realidade um povo muito anterior ao povo babilônico, na qual Abraão descendia. O pai dele era Terah, inclusive membro do povo babilônico, porém existia um povo chamado Sumérios. Esse povo é um povo que de alguma maneira atingiu um nível de conhecimento tanto de astrologia quanto em outras áreas da vida também muito avançado. Existem vários, digamos assim, arquivos, várias provas arqueológicas da existência desse império, desse povo, e isso demonstra, na verdade, através do que existe, a sua relação com um conhecimento muito, muito avançado para a época, principalmente quando a gente fala a respeito da astrologia. Então, os reis, eles precisavam, eles dependiam do conhecimento da astrologia para que eles pudessem prever o crescimento do seu reinado, tanto de forma individual quanto de forma coletiva também. Então, os astrólogos eram uma das profissões mais bem valorizadas pelos reis daquele período, daquela época. Inclusive, uma das poucas profissões em que a pessoa poderia sair de um reino e prestar um serviço para um outro reino era como astrólogo, tá bom? Então, isso é uma informação bem, bem curiosa, bem interessante. Depois dos sumérios, tá, então aí na tela tem esse pequeno texto que cita, né, a origem, etc., de cada um desses povos. A gente encontra então os acádios. Os acádios, enquanto os sumérios, eles tecnicamente se estabeleceram na região da Mesopotâmia 5.000 anos antes da Era Comum, tá? A gente está falando de 7.000 anos atrás, mais ou menos. A gente tem os acádios, que foi um povo que mais ou menos 2.500 anos antes da Era Comum, meio que acabou dominando a região onde os sumérios se estabeleceram e deram então uma nova onda, digamos assim, tanto na área política, social, quanto dentro dos conhecimentos também da astrologia, né? Posteriormente, a gente tem então a influência dos babilônicos, tá bom? Que acabaram então dominando, digamos assim, as regiões onde os acádios haviam se estabelecido. E então a gente tem ali não somente a figura posterior de Abraão, né, como sendo parte do povo babilônico, mas nós temos uma figura de um rei muito importante dentro da história da humanidade, que é o rei Hammurabi, né, que deu origem, inclusive, a alguns preceitos, algumas leis que foram inclusive mencionadas na Torá, como por exemplo a lei do olho por olho e dente por dente, que novamente na Kabbalah, né, dentro da tradição judaica, tem uma visão totalmente diferente do que era aplicada na época do governo do rei Hammurabi. Olho por olho e dente por dente, segundo a Kabbalah, não deveria ser entendida como: olha, se alguém vem e faz alguma coisa e te prejudica, você tem o direito de ir lá e prejudicar essa pessoa. Na verdade, isso representa uma lei do universo. Ou seja, tudo que você plantar, você vai colher. O universo ele funciona como um bumerangue. Tudo aquilo que você jogar para o universo, ele vai te devolver e às vezes vai voltar até mais forte. Então, se você lançar para o universo uma força negativa, provavelmente ela vai voltar. Isso pode te afetar, porque é exatamente aquilo que o universo faz. É como se fosse as ondas do mar. Se a pessoa joga alguma coisa, na praia, aquilo vai voltar com o tempo e ela vai ter que pegar aquele lixo, aquilo que ela jogou e tomar alguma providência de uma forma ou de outra, né? Então, é mais ou menos isso que significa a lei do olho por olho e dente por dente, segundo a visão da Kabbalah. Só para que vocês possam entender um pouco a diferença entre
o Código de Hammurabi e a visão judaica a respeito desse assunto. Então, como eu disse, a diferença básica entre o conhecimento astrológico dos reis, dos povos babilônicos, acádios e sumérios, que tinha não como objetivo o conhecimento de si próprio, para o seu processo de autoevolução espiritual, mas para um conceito mais geral, principalmente de expansão dos reinos, de domínio, etc. e tal. Abraão já veio com uma outra visão. Ele falou, não, conhecimento da astrologia é algo muito importante. Entender a astrologia é entender como pensa o universo, ou seja, como que é a maneira do Criador de se manifestar e interagir com a sua criação. Inclusive, a gente vê isso no próprio Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, quando ele cria os luzeiros que governam o dia, a noite e as estrelas. Ele diz que ele colocou aquela criação e fixou aquela criação para que fizesse uma certa distinção entre a luz das trevas, entre o conhecimento da ignorância, esse é um dos significados, e também entre a humanidade, porque era para dominar, na realidade, vamos dizer assim, de alguma maneira, a criação que viria posterior ao quarto dia da criação. Então, é interessante que a gente entenda que os astros foram criados para que eles exercessem, de fato, um certo domínio sobre a criação. Abraão, a gente conta na Kabbalah, ele foi predestinado pelo Mazal. O termo Mazal muita gente usa como se fosse boa sorte, mas na verdade Mazal em hebraico significa a boa influência dos astros. Mazal Tov, no caso, a boa influência dos astros. Então, o Mazal de Abraão, ou seja, a astrologia havia pré-definido que Abraão não teria filhos, mas através do estudo da Kabbalah, através do acesso ao conhecimento da Kabbalah, Abraão conseguiu superar o seu Mazal, passar por cima desse Mazal e mudar não somente o seu destino, mas o destino de toda a humanidade. A diferença básica entre os mapas, vamos dizer assim, convencionais e o mapa da Kabbalah é justamente na disposição que a gente faz dos signos, que no caso do mapa convencional ele está, vamos dizer assim, de forma circular, né, como ele é conhecido, e no caso da Kabbalah ele é colocado na posição exatamente da árvore da vida. Outro aspecto muito interessante dentro do conhecimento da astrologia é algumas diferenças, por exemplo, que existem entre mapa natal, ou seja, o momento do nascimento dessa pessoa, não importa se ela nasceu de parto natural ou se ela nasceu por qualquer outra forma de parto, cesariana ou etc. Isso não importa, o momento exato do nascimento dela implica uma posição dos céus sobre a pessoa, né? Então, quando a gente faz a leitura do mapa, a gente na realidade tenta retratar, vamos dizer assim, como os céus estavam numa folha de papel. É isso que a gente tenta fazer. Aqui a gente tem uma leitura clássica, né, de mapa natal, digamos assim, dentro da visão da astrologia convencional. Então, o que a gente faz, na verdade, na astrologia cabalística? A gente passa todas as informações, como eu disse, para essa posição dentro do sistema da árvore da vida. Isso é feito através da inclinação de cada planeta. A diferença existe, por exemplo, dentro da leitura do mapa convencional da cabalística, maior, por exemplo, é com relação à ascendência. O ascendente, desculpa. O ascendente, o que é? O ascendente é quando até o nome já fala, está ascendendo, né? Ascendência. São o quê? São os planetas que estão ascendendo no céu, no horizonte, no momento do nascimento daquela pessoa. Ou em outro momento também. Então, no nosso caso, nos casos do estudo da Kabbalah, o ascendente não tem absolutamente nenhum valor. A gente não desconsidera isso no estudo da Kabbalah, no estudo da astrologia convencional, porém no estudo da Kabbalah a gente se preocupa muito mais com o eu da pessoa, porque o ascendente, ele na verdade define muitas questões físicas da pessoa, muitas questões que envolvem a vida, enfim, material da pessoa, ou etc. E já no estudo da Kabbalah não, a gente quer se voltar para o eu, que é a raiz, digamos assim, da solução do problema, né? Não adianta eu querer tratar uma árvore a partir da folha, eu tenho que tratar na raiz para que ela possa levar o nutriente para toda a árvore, para toda a folha, para todo o fruto. Então o que a Kabbalah faz é justamente tentar tratar a raiz do problema. Se houver problemas, digamos assim, que na maioria das vezes acaba acontecendo.
Então, por isso a gente não tem um foco muito grande nessa questão do ascendente. Agora, existem estudos dentro da astrologia da Kabbalah, como, por exemplo, um asteroide que não é valorizado na maior parte das vezes pelos astrólogos convencionais, que é Quiron, né? um asteroide que tem muito valor para o estudo da astrologia cabalística. E outra figura também, que é Lili, a gente não pronuncia o nome dela completamente. Essa é uma força feminina que é ligado, nesse caso, a uma força negativa do aspecto feminino, assim como existem força negativa do aspecto masculino, existe também uma força negativa do aspecto feminino, seria a alma gêmea da Sitra Hará, do lado da impureza, do lado da serpente, do Satã, porém, ela existe como um ponto, digamos assim, no céu. E a gente faz, então, uma leitura relacionada a isso, porque isso também tem a ver com a parte negativa, digamos assim, com os aspectos a serem trabalhados também de uma pessoa. Agora, o mais interessante com relação ao assunto da Lua, por exemplo, é justamente o período das fases da Lua. Então, a Lua, a gente fala que na conexão de Rosh Chodesh, a gente tem todos os 28, 29 dias lunares conectados num único dia. Opa, desculpa, gente. Perdoa. Conectados num único dia. E isso é algo muito interessante, por quê? Porque a gente entra em contato com toda a sabedoria, com toda a luz no nível da semente. É como se a gente pegasse de fato toda uma floresta inteira que tivesse saído de uma única semente. É isso que a gente faz na conexão de Rosh Chodesh. Por isso que até a palavra chama Rosh Chodesh. Rosh em hebraico significa cabeça, Rosh, e Chodesh do mês. Então a gente entra na cabeça, ou seja, na semente de todo o mês. O pensamento divino que vai ser manifestado naquele mês pode ser concentrado ou se conectado no início dele, que é a conexão de Rosh Chodesh. Por isso, Moisés recebeu esse preceito, mas esse preceito, na verdade, é um processo de reconexão de nós com a nossa alma e da nossa alma com o Criador. O interessante é que isso também foi deixado na nossa literatura. Por exemplo, no Tanar, a gente tem em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, o que a gente chama de os 28 tempos de Kohelet, os 28 tempos de Eclesiastes. Então, há dia para nascer, há dia para morrer, há dia para rir, há dia para chorar, há dia para dominar, há dia para perder, há dia para costurar, há dia para rasgar. Então, se a gente separar todos aqueles 28 tempos que fala o rei Salomão, talvez se a gente separar todos os tempos que fala o rei Salomão, a gente vai encontrar exatamente uma divisão igual ao valor numérico 28. E o porquê disso? O segredo está justamente no valor numérico, o significado do valor numérico. 28 é o mesmo valor numérico da palavra Koach, que é força do Criador, a força divina. Então, no período todo de um mês lunar, o que acontece? A manifestação da força divina, da força do Criador no mundo. Aqui a gente tem, basicamente, o que a gente chama de o DNA interno do mês e do planeta, ou seja, da constelação e do planeta que rege o mês. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco, mas as letras Kuf Gimel são justamente as letras que regem, nesse caso, a constelação de Peixes, Kuf, e o planeta que rege a constelação de Peixes, ou o mês de Peixes, é o planeta Júpiter. Então, na Kabbalah, a gente costuma usar as letras hebraicas. Letras hebraicas, como a gente falou, existem várias literaturas que foram sendo escritas e reveladas pelos sábios da Kabbalah. Existe uma muito importante que se chama Sefer Yetzirah, como eu já tinha mencionado, o livro da criação. Essa é especificamente do patriarca Abrão, segundo a nossa tradição. E nessa literatura ele fala que o Criador, na verdade, estabeleceu a criação toda através do alfabeto, através do alfabeto hebraico. E dentro desse sistema todo, a letra Kuf foi a letra, na realidade, que foi criada, ou foi usada, melhor assim, para a criação da constelação de peixes, de Dag. Em hebraico a gente fala peixes, ou Dagim, peixes no plural, peixe, Dag, Dagim no plural. E Kuf é uma letra muito, muito importante. Todas as letras, obviamente, do alfabeto hebraico são importantes. Mas Kuf tem uma característica única, que nenhuma outra letra tem. Kuf tem, além dessa parte superior, que a gente chama de Mishkam, é como se fosse uma tenda, uma orel. Isso é a Shekhinah, isso é a proteção divina.
que a gente recebe no período do mês de Adar, são os segredos por trás do mês de Adar, são dos segredos por trás da festa de Purim, que cai no mês de Adar, que é a festa que marca o período da redenção final, a alegria, Simcha, que tem o mesmo valor numérico da palavra Mashiach, Messias, em português. E nós temos uma outra parte da letra, que desce, de uma forma muito curiosa, para baixo da linha da maneira como a gente escreve o hebraico. Isso é algo único dentro do alfabeto hebraico. E o porquê que essa letra, essa perna da letra Kuf, ela desce abaixo da linha da escrita? Por quê? Porque ela é justamente a representação do peixe, ou seja, do animal, do peixe, que desce nas profundezas do oceano, ou seja, que desce nas profundezas do nosso subconsciente. Então, segundo a Kabbalah, o Sol é representado pela mente consciente, pela parte frontal da nossa cabeça, e a Lua é representado pela parte posterior da nossa cabeça, a parte de trás da cabeça, que é ligada ao nosso subconsciente. Aqui é o lado em que a gente utiliza mais a razão e etc. E a parte de trás é ligada mais à parte emocional. E também as memórias do passado ou até de vidas passadas. O Rabino Isaac Luria, ele fala que uma das coisas mais importantes numa vida é a gente se lembrar do motivo do porquê nós tivemos que voltar. Então, a Kabbalah fala sim sobre o processo de Gilgur, sobre o processo de reencarnação, que é a volta da alma para o mundo, dependendo daquilo que uma alma fez numa vida anterior. E lembrar-se daquilo que a gente veio corrigir nessa vida é uma das coisas mais importantes que tem. E o mês mais especial para que a gente possa fazer isso é justamente o mês de Adar, desculpa. Por quê? Porque a gente tem a proteção da Shekhinah, do Mishkan, que é justamente a meditação que a gente faz ligada a esse formato de Kaf por cima dessa parte, dessa perna inferior da letra Kuf, que entra e que mergulha, na verdade, lá no nosso subconsciente, no momento em que a gente realiza a meditação no dia de Rosh Chodesh, no dia específico da lua nova. E assim a gente tem então uma tipo janela cósmica para conseguir acessar todo o conhecimento, toda a informação no nível da semente que existe em potencial dentro do nosso subconsciente, para que a gente possa trazer isso à mente consciente, entender o motivo do porquê a gente precisou voltar e assim então trabalhar os aspectos que precisam ser trabalhados nessa vida. E gente, quando a gente fala sobre Rosh Chodesh, a gente está falando sobre a influência que existe unicamente ao pisciano, a pessoas que nasceram no signo de peixes. Não. Segundo a Kabbalah, o mundo inteiro, as 8, não sei quantos bilhões de pessoas tem no mundo atualmente, estão vivenciando uma influência gigantesca da constelação de peixes, consciente ou inconscientemente falando, tá? Então, essa é a letra Kuf. A gemátria de Kuf é 100. 100 representa uma completude. Na verdade, se a gente diminuir 100, a gente vai ter também o valor numérico 1, que representa a simplicidade, a nossa conexão com o Criador e etc. O aspecto de correção da letra Kuf é justamente o de corrigir a qualidade que nós temos, de corrigir a dualidade que existe dentro de cada um de nós no seu nível potencial. Todo ser humano possui aspectos positivos e negativos. A pessoa que é regente do signo de peixes, às vezes tem isso um pouco mais aflorado. Como peixes, ele tem esse aspecto de mergulhar nas profundezas, depois submergir. Às vezes a pessoa que é regente desse signo, ou a gente que está vivendo, eu sou, por exemplo, aquariano, mas enquanto estamos vivendo esse período do mês, do nosso calendário hebraico, a gente vai, de alguma maneira, receber uma influência que vai, de alguma forma, fazer com que a gente mergulhe, de repente, em sentimentos ligados à nossa própria existência, nossos relacionamentos e alguma coisa do tipo, mas que depois elas podem submergir e aquilo tudo volta de novo a ficar mais claro, etc. Então, essa dualidade que existe dentro, em potencial de cada um, é uma das coisas que a gente precisa aprender a corrigir. Tikkun em hebraico significa correção. E esse é um dos motivos do porquê a constelação de peixes é tão importante no nosso processo de evolução espiritual. Outra coisa muito importante que influencia o pisciano e também todas as pessoas que estão
passando por esse período do ano é a sua parte artística, é a criatividade. Então, pessoas que são regentes desse signo geralmente têm uma relação muito íntima com a arte, com a música e com a beleza, com a natureza também. É uma conexão muito, muito forte com principalmente praia, esses lugares que têm uma conexão muito forte com a natureza. Algo realmente muito, muito claro em nativos desse signo, tá bom? A bênção específica, a gente fala que a gente obviamente usa o termo signo de peixes, mas a gente tem também na Kabbalah o costume de, digamos assim, elucidar o mês através dos filhos de Yaakov. E Jacó teve 12 meninos, cada um deles, desses 12 filhos, representa um período do ano, representa uma das tribos de Israel e assim sucessivamente um dos 12 signos do ano. E segundo a nossa tradição, segundo a Kabbalah, o filho Yosef, conhecido em português como José, o justo, ou José, o governador do Egito, aquele que foi vendido como escravo para Potifar, para o faraó depois, e assim ele se tornou então governador do Egito. Então o filho Yosef é o filho que, digamos assim, canaliza, né? É a carruagem que atrai a força da constelação de peixes para o mundo. Existe uma bênção específica de Jacó para cada filho. A bênção que Yaakov Avinu, o patriarca Jacó, deu a Yosef é uma bênção muito, muito longa, muito linda, que fala Yosef é um filho que frutífero, enfim, que tudo que ele fizer, as coisas deles vão prosperar, que José, na realidade, está conectado à fonte de todas as bênçãos. Isso, na verdade, mostra que o período do mês de Shevat conecta a nossa alma com o mundo de Atzilut, com o mundo da emanação. Lembrei, eu até deixei aqui o texto para compartilhar com vocês dessa bênção de Gênesis 49, 22 a 27. Então diz assim: Ben Porá Yosef, Ben Porá Aleim, Ayon Banot Sardam Aleishur. Então José, Yosef, é um ramo frutífero junto a uma fonte. Essa fonte, na realidade, é o mundo de Atzilut, o mundo da emanação, mostrando que o mês de Adar é um mês que conecta a nossa alma com a fonte, com a origem, com a causa de todas as causas. Seu ramo se estende sobre os muros. Os flecheiros lhe deram amargura e flecharam e perseguiram. Mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos dos poderosos de Yaakov, o pastor e rochedo de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus e em cima, e com bênçãos do abismo que jaz embaixo, e com bênçãos dos seios da tua mãe. Então, mostrando esse aspecto da natureza do pisciniano. Por isso, geralmente, o signo de peixes, apesar de não existir uma relação literal com o estudo da Kabbalah e com essa bênção que eu acabei de mencionar para vocês, ele é representado por dois peixes, justamente trazendo as bênçãos que vêm dos céus e acima dos céus, e as bênçãos que vêm debaixo do abismo, e as bênçãos que são extraídas a partir da mãe, que era Rachel nesse caso. Então, essa é uma das mais lindas bênçãos que a gente lê na Torá, e assim continuam: as bênçãos de teu pai excedem as bênçãos dos montes eternos. As coisas desejadas dos eternos outeiros, sejam elas sobre a cabeça de Yosef e sobre o alto da cabeça daqueles que foi separado de seus irmãos. E depois já começa a bênção de Benjamim. Bom, vamos dar continuidade então aqui ao slide. Na sequência, a gente tem então o DNA. A gente fala que a letra Kuf é o DNA da constelação de peixes, né? Então, da mesma maneira que nós aparecemos fisicamente dessa forma, mas aquilo que nos forma, de fato, é a nossa estrutura genética, o nosso DNA. Então, o planeta ou a constelação também tem um DNA. Esse DNA, na verdade, é formado, no caso da constelação de peixes, pela letra Kuf, e no caso da constelação do planeta Júpiter, pela letra Gimel.
E a letra Gimel é uma das letras mais interessantes do Aleph Beit. Ela parece, inclusive, um homem correndo. A tradição costuma dizer que, segundo a Kabbalah, obviamente, que esse homem correndo representa uma pessoa que busca fazer tzedakah, ou seja, busca agir de forma justa, indo atrás, correndo atrás para poder fazer caridade um quanto antes, o mais rápido possível. Então, quem quiser aproveitar essa aula, essa live, para poder estar fazendo uma tzedakah para os estudos da Rosh e da comunidade Arizal, por favor, eu vou colocar o link, vou colocar o Pix junto no corpo do texto, então vocês podem pegar lá o CNPJ da comunidade e efetuarem uma tzedakah, uma doação, no valor que vocês acharem apropriado. E eu aconselho, nesse período do mês de Adar, da pessoa fazer uma tzedakah no valor, se possível, da idade dela, né, de quantos anos a pessoa tem. É uma segulá, ou seja, é uma forma muito abençoada da gente manifestar na idade em que a gente está assistindo a aula, estudando, etc. Isso no mundo físico, tá bom? Então, uma dica para vocês. Isso pode ser feito sempre, tá bom? Não que seja necessário fazer única e exclusivamente dessa forma, mas essa é uma das maneiras da gente conseguir, de repente, vamos dizer assim, sugerir uma opinião a respeito da doação. Fora isso, então, a gente tem, como eu estava dizendo, o assunto do valor numérico da letra Gimel. Temos como valor numérico a letra Gimel, o valor numérico 3, a Gematria 3, a sua relação numérica. O seu valor numérico em hebraico é 3. É diferente do português. O português não tem A não vale 1, B não vale 2. A gente tem A, B, C, D e temos o número 1, 2, 3, 4, etc. Em hebraico, não. No hebraico não existe número. As letras são números. Então, o valor numérico da letra Gimel é 3. E 3 representa as 3 colunas da árvore da vida. Inclusive, aquelas 3 anteninhas, digamos assim, são 3 tipos de espinhos que descem por cima da letra, elas conectam aquela letra com o sistema completo da árvore da vida. É como se você quisesse se conectar, por exemplo, numa rádio e não tivesse a antena da rádio. Então, aquelas anteninhas que inclusive aparecem sendo costuradas pelo Rabino Akiva, numa das visões que Moisés teve, quando a alma dele foi levada no futuro, no Monte Sinai, pelo próprio Criador, há mais ou menos 1000 e poucos anos depois, para assistir uma aula de um grande sábio da Kabbalah, da Torá, que foi o Rabi Akiva. Ele viajou no futuro e se surpreendeu com o conhecimento do grande mestre Rabi Akiva, que estava ali dando aula e tecendo e costurando as letras, as coroas das letras, nas letras. E aquilo realmente foi algo que surpreendeu Moisés. Para a gente ver como o conhecimento, ele realmente é incrível. Cara. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais luz é revelada no mundo. Bom, então, voltando ao assunto do valor numérico 3. Os 3 sistemas da árvore da vida representam, na realidade, um princípio básico de equilíbrio. Se a gente quiser, por exemplo, sentar numa cadeira que só tenha 2 pernas, obviamente a gente vai cair em algum momento. Se a gente quiser construir uma parede ou, de repente, colocar um telhado apoiado em colunas, se a gente colocar apenas em 2 colunas, esse telhado, obviamente, vai perder a sustentação. Essa laje vai perder a sustentação em algum momento. Se a gente fizer isso com 3 pontos, seja uma cadeira, seja um telhado, ou até uma coluna que a gente for levantar, que tenha no mínimo 3 vergalhões, para que você possa construir um aramado, digamos assim, para que possa se encher de concreto, etc., e formar uma coluna, isso é justamente o que a gente fala sobre o princípio básico do equilíbrio dentro do sistema da árvore da vida. E isso é justamente aquilo que representa o valor numérico 3 e o planeta Júpiter. O planeta Júpiter traz equilíbrio, traz tranquilidade, apesar de toda a energia que é revelada nesse período do ano, quanto maior a luz, maior a escuridão e potencial. Mas a gente tem um aspecto do planeta Júpiter que traz o equilíbrio, que traz a guarnição. A própria letra Kuf, com aquela proteção acima, também aquilo traz a Shekhinah, ou seja, a divina providência traz para a gente a guarnição necessária para que a gente possa fazer esse nosso trabalho de retificação. O mais interessante, até coloquei aqui, a letra Gimel, ela tem uma conexão com os 72 nomes sagrados. Eu gostaria muito que vocês tentassem olhar a tabela dos 72 nomes sagrados e encontrassem um dos nomes que tivesse a letra Gimel.
Bom, eu não vou esperar, porque provavelmente isso vai demorar um pouco, mas eu vou adiantar para vocês. Todas as letras dos 72 nomes, ou pelo menos todas as permutações dos 72 nomes, contêm a letra Gimel. Não, imagina, tem Men Reishim, energia de cura. Não tem a letra Gimel. Tem, sabe por quê? Porque todos os 72 nomes são formados por 3 letras. E o valor numérico 3 é o valor numérico da letra Gimel. Ou seja, em todos os 72 nomes, a gente encontra esse equilíbrio das 3 colunas da árvore da vida. Outro aspecto muito importante da letra Gimel é com relação à abundância. Tzedek, Júpiter, tem e traz consigo essa questão da benevolência, da abundância, da prosperidade. Por isso também Yosef foi um filho muito próspero. Ele nasceu regente do signo de Peixes, não por acaso ele se transformou no canal de prosperidade para todo mundo, e assim então ele se transformou no canal da Sefirah Yesod, que é justamente o canal em que a gente se conecta dentro das 10 dimensões da árvore da vida, com toda a abundância que o Criador tem e quer disponibilizar para a gente. E para encerrar essa aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês um conhecimento muito específico a respeito do mês de Adar, que é justamente a festa de Purim. Purim é uma festa em que a gente comemora a vitória da luz sobre a escuridão. Nessa festa, a gente rememora a vitória dos hebreus sobre Haman e todos aqueles que quiseram matar e prejudicar o povo de Israel. Essa é uma história que realmente oculta o nome divino, mas como ensina o nosso grande mestre Rav Berg, quando algo é ocultado, como por exemplo a letra Gimel é ocultada dos 72 nomes sagrados, ela na realidade contém o seu maior poder de manifestação. Então, por isso a Megilat Esther oculta o nome de Hashem, o nome de Deus, e assim então a gente tem, na realidade, entre todos os outros textos da Torá, do Tanar, que mencionam o nome sagrado, digamos, uma certa defasagem diante da Megilat Esther, diante do rolo que conta a história de Esther. Que a gente possa receber realmente todas as bênçãos que possam estar disponíveis para nós durante a festa de Purim, que a gente faça uma conexão com as intenções mais positivas possíveis, que a gente use as ferramentas de forma consciente, porque todas elas são ferramentas e a gente precisa aprender a usá-las de maneira correta, para que a gente não se machuque, para que a gente não machuque a nossa alma e para que a gente não prejudique o mundo. Pelo contrário, para que a gente possa acelerar a luz da redenção final no mundo. Então que seja simcha, que seja alegre, que tenha a conexão com Mashiach, com a consciência do Messias, e que as letras Kuf Gimel traga todas as bênçãos que a gente precisa para se conectando, obviamente, com a constelação de Peixes e com o planeta Tzedek, com Júpiter, da maneira mais apropriada possível. Então, muito obrigado, pessoal, tudo de bom. Espero que a gente possa se ver em uma próxima aula. Era, na realidade, a intenção de trazer essa aula de forma online, ao vivo, porém, infelizmente, não foi possível. E como é a primeira gravação que eu estou fazendo, então eu decidi fazer ela de forma offline mesmo. E, posteriormente, a gente realiza essa aula de maneira em live ao vivo, tá bom? Então, muito obrigado, tudo de bom. Deixe os seus comentários, compartilhem. Espero que o estudo possa servir para aprofundar no conhecimento da Kabbalah e a gente se vê, se Deus quiser, em breve. Um grande abraço, tudo de bom. Shalom, shalom, Purim Sameach para todo mundo, uma boa festa de Purim. Quem quiser participar da festa de Purim com a comunidade de Arizo, por favor, entre em contato, vai ser um prazer imenso poder receber vocês. E é isso. Tudo de bom, Leritraut. Até breve. Tchau, tchau.